A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Infelizmente, estamos vivendo em comodidade e não em comunidade. Vamos aprender com o Padre Léo. A gente não quer mexer na ferida do outro. Eu confessei publicamente aos meus colegas, há poucos dias, eu pregava um retiro para meus colegas que vão ficar padre esse ano. Um deles hoje vai estar de diácono na nossa missa. É um dos meus filhos que vai ficar padre esse ano. E eu confessei para eles o seguinte, que durante quase 20 anos de seminário, fumando e bebendo, nunca eu encontrei um superior, um padre que chegasse para mim e me chamasse e dissesse: Léo, vem cá, o que está acontecendo com você? Nunca. Por quê? Porque na comodidade, que é cômodo e não comunidade, cada um vai deixando a ferida do outro. Porque na hora que um chegasse para mim e cobrasse as minhas feridas, os meus pecados públicos, me dá o direito de cobrar os deles. Na hora que eu corrijo você, eu dou o direito a você de me corrigir. Criança é fantástica. Eu era diretor do colégio. Primeiro dia de aula eu entrei na sala, maço de cigarro no bolso. Só guardado aqui o maço de cigarro. Eu entrei na sala de aula do primeiro aninho. Que as turminhas que nem balançava a perninha e não alcançava no chão da cadeira. Tudo bonitinho, um sem dentinho, né? Imagina, o padre diretor, olha o que deles era entrar no colégio. Né? Aí eu entrei na sala, esse cara em pé. Bom dia! Bom dia! E aí me apresentei, isso aqui é o colégio, é uma alegria ter vocês aqui no colégio, que bom, aquelas coisas, né? E na hora de ir embora, tinha um menininho na porta, que ele estava mascando chicletes. E com um dentinho sem... dente de leite tinha caído, né? Eu falei para ele, passei a mão na cabecinha dele e falei: você sabia que mascar chiclete faz mal para os dentes? Ele olhou para mim e falou: e você sabia que fumar faz mal para o corpo inteiro? Uma criança. Por isso que fala a palavra: se você não for feita criança, não entra no reino. Mais de 200 padres da minha congregação nunca tiveram a coragem de falar para mim. Talvez para não mexer na ferida. Porque talvez convivendo eu ia descobrir a ferida deles. E uma criança falou na minha cara. Se fosse em outros tempos, punha para fora da sala, mandava chamar o pai e a mãe, que onde já se viu uma criança que no primeiro dia de aula desrespeita o senhor diretor padre. Mas era uma bosta de um padre que estava dando um contra-testemunho ali com o cigarrinho no bolso, nem era na boca. E quando você é bosta desse padre, tem que ter uma criança que joga na cara da gente. É isso que um cadido quer. Então nós temos que fazer uma campanha, por estar destruindo, está matando. Gente, quantas famílias, olha aqui, quantas famílias de vocês. Vamos fazer um teste aqui. Responda com honestidade. Vai levantar a mão só em silêncio. A pessoa aqui que não tiver nenhum caso, na sua família, de alguém que é viciado no álcool, levanta a mão.
Olha, hein? Nenhum caso. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem sobrinho, nem primo, nada. Já baixaram, é? Quantos por cento? Daria de contar. Não dá 0,1%. Então, meu irmão, nós vamos continuar deixando o encardido derramar a água do inferno sobre nós? É hora de deixar se banhar na água viva do Espírito Santo. É hora de deixar acontecer conosco o banho de regeneração. Está aqui na carta de São Paulo a Tito. Não precisa abrir, é só guardar no coração e leia depois. No capítulo 3. Logo em seguida, onde fala dos efeitos da graça de Deus. Nós vivemos no pecado. Quer ver? Eu vou ler o trechinho inteiro. Preste atenção que maravilha. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam prontos para qualquer obra boa. Não falem mal dos outros. Sejam pacíficos, afáveis. E saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia, veja se não repete o texto de Colossenses, apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para conosco. E não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador. É esse banho de regeneração que nós precisamos. O nosso coração, igualzinho o nosso corpo, ele precisa do banho de regeneração. A sua família está precisando. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus. Solta a voz, vai. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito de Deus. Tá lindo demais, vai. Oh, enche-me,
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da profissão de fé de São Pedro. A profissão de fé de São Pedro é uma realidade que está presente em todos os Evangelhos, mas sobretudo nos Evangelhos sinóticos, em que Jesus faz aquela pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E São Pedro responde que ele é o Cristo de Deus. Pois bem, logo em seguida Jesus começa a ensinar que ele deve subir a Jerusalém para sofrer por nossos pecados, morrer e ressuscitar. Bom, dentro deste quadro, essa passagem do Evangelho tão conhecida e tantas vezes meditada, o que é que nós podemos colocar para a nossa vida? Uma característica própria do evangelista São Lucas, que nenhum dos outros dois evangelistas que narram esta passagem, Mateus e Marcos, se recordaram de colocar. São Lucas diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. E então Jesus perguntou-lhes. Jesus estava rezando. E aqui é para nós extremamente consolador saber que nós, quando rezamos e quando fazemos os nossos atos de fé, não estamos sozinhos. Jesus reza conosco. Jesus intercede por nós. Nós vemos aqui que Jesus estava rezando e que aquela profissão de fé luminosa e fantástica de São Pedro foi preparada pela oração de Jesus. Mais tarde, no mesmo Evangelho de São Lucas, Jesus, na última ceia, vai olhar para Pedro e dizer: Simão, o diabo pediu para joirar, para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Eu, porém, rezei por ti. Tu, quando voltares, confirma teus irmãos na fé. Novamente ali, São Pedro é objeto da oração de Jesus. Então vamos aplicar isso para a nossa vida. Veja só, o que é o ato de fé? O ato de fé é o seguinte: quando eu vou rezar e vou ali meditar sobre uma passagem do Evangelho, como a passagem do Evangelho de hoje, por exemplo, eu começo a dialogar com Deus na esperança, né, me colocando à disposição da sua graça para que Ele toque o meu coração. E assim, a minha inteligência seja iluminada e minha vontade seja convidada. Isso é um ato de fé exercida. Ali acontece, a oração e o ato de fé são coisas intimamente ligadas, ou seja, nós, é no ato da oração que nós vemos a nossa fé crescer. A gente vê que a gente é iluminado
por uma luz, um ato divino. A gente vai lá, se coloca em oração, até ali é um ato humano, você marca no relógio, você diz, agora eu vou rezar, você prepara os seus pontos de meditação, você começa a rezar, você medita, etc. Todos esses são atos humanos, agraciados, claro, porque todo ato bom é agraciado. Mas ainda é um ato humano. Há um certo momento, na sua oração, você colocando todos aqueles atos ali, você cavucando, né, e se colocando à disposição de Deus, a um certo momento, uma luz divina pode iluminar a sua inteligência e convidar a sua vontade, e aquilo é um ato divino. É esse ato divino que São Pedro fez no Evangelho de hoje. Tanto que a versão de São Mateus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai do céu. Foi um ato divino. Não foi a carne e o sangue, atos humanos. Foi um ato divino que fez isso em você. Que beleza! Jesus ficou empolgado com Pedro, com essa profissão de fé de Pedro. E Jesus fica tão alegre e feliz quando acontece este ato de fé em nós. Mas é importante nós reconhecermos que se em algum momento na minha vida de oração, ouvindo pregações ou meditando, eu fui tocado pela graça que iluminou a minha inteligência e convidou a minha vontade, aquele ato não foi somente fruto da minha oração, foi fruto da oração do próprio Deus feito homem, Jesus. Jesus, diz o Evangelho de hoje, estava rezando num lugar retirado. Quando você se recolher para rezar, lembre-se, Jesus já está rezando por você há muito tempo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a dor ou tribulação, nem a fome ou perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a vida, a morte ou os principados, nem os anjos, o hoje, nem o amanhã, as alturas, abismos, nem as criaturas, nem a força para nos separar do amor de Jesus.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A participação na vida social. A autoridade. Número 1897 e 1898. A sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens a homens e esperam obediência da parte deles. Toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da cidade. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. O orgulho faz a gente se afastar de uma vida dedicada ao amor. A inveja que corrói, tanto ódio que destrói, e aos poucos vai minando o coração. Se quisermos um mundo melhor, a mudança começa em nós. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. O medo faz você se acomodar e deixar de lado aquilo que sonhou. Já é tempo de acordar e então recomeçar, com coragem e paixão iluminar. Se quisermos um mundo melhor, a mudança começa em nós. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Seja luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 27 de setembro, nós fazemos memória de São Vicente de Paulo.
Ele nasceu na França. Vinha de uma família muito humilde. Se tornou sacerdote com 19 anos e quis continuar seus estudos. Numa ocasião, ele recebeu uma herança e teve de ir até a cidade para buscar. No retorno, o navio em que ele estava foi atacado e então Vicente foi conduzido para a escravidão. E nesse sentido ele ficou 2 anos nesta realidade. Mas ali ele conseguiu converter o chefe da família que o tinha como escravo. Voltando para a França, retoma as credenciais de sacerdote e agora ele se tornou pároco. Teve uma experiência com a pobreza. Tantas crianças pobres e que também se prostituíam, enfermos pobres que sofriam as ruas. Este foi o momento em que ele começa a perceber sua missão com a caridade. Mais tarde ele acaba sendo enviado como sacerdote para dar assistência a uma família muito ilustre da época. E ali, vivendo tão bem, ele começa a perceber que há muitas pessoas que não têm nem o básico para viver. O seu coração se volta para a caridade, para com o amor do próximo. São Vicente de Paulo, ele começa a se colocar no lugar das outras pessoas. Ele demonstra uma verdadeira caridade cristã para com o outro. É uma caridade que nasce da fé, e por isso exatamente é caridade, porque senão seria apenas uma filantropia, mas não, é uma atitude de fé. São Vicente, como se colocava no lugar das outras pessoas, tem um episódio de sua vida em que ele, conhecendo um sacerdote muito famoso e inteligente, professor, que estava em crise de fé, ele fez uma prece a Deus, que para aquele sacerdote permanecer firme na fé, ele aceitava viver aquela crise. E de fato isto aconteceu. São Vicente de Paulo passou 4 anos, em muitos dias de crises de fé intensas, que ele teve de escrever o creio, enrolou e colocou pendurado no seu peito dentro de sua roupa. Quando lhe vinha a crise de fé, ele então colocava a mão sobre o creio em seu coração e rezava: Senhor, dai-me fé, aumenta a minha fé. E assim ele passou por 4 anos esta crise de fé, ajudado pelo seu diretor espiritual e rezando sempre por aquele sacerdote que sofria daquela crise, mas que agora permanecia fiel na fé. Ele superou esta realidade. Fundou também, para a formação do clero e evangelização popular do povo, a Congregação da Missão, chamada de Padres Lazaristas. E também, junto com Santa Luísa de Marilac, ele fundou a Congregação das Filhas da Caridade. E diante disto, nós vemos um coração totalmente disposto a ajudar o próximo, seja ali na formação do clero, no cuidado para com os pobres e na caridade encarnada dia a dia de sua vida. Hoje nós pedimos a intercessão de São Vicente de Paulo, que marcou a história da Igreja Católica. Com certeza você já deve ter visto em algum lugar, alguma casa de repouso, hospital ou casa da caridade que se chama São Vicente de Paulo. Eis aqui um exemplo de caridade cristã, mas de caridade que se fazia pela fé. Vamos com você e por você pedir a intercessão de São Vicente de Paulo, que morreu no ano de 1660. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Você está ouvindo
na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Quando entra um monarca para tomar posse de um reino, não passa pelas portas da cidade como as demais pessoas. Tiram-se então completamente as portas e ele entra triunfante. Por isso, à entrada de Cristo no céu, cantaram os anjos: Suspendei as vossas portas, ó príncipes, levantai-vos, portas eternas, o Rei da Glória entrará. Repetem eles a exclamação, agora que Maria vai tomar posse do reino dos céus. Os anjos da comitiva gritam aos outros que estão dentro: Príncipes do céu, depressa, levantai, tirai as portas, porque deve entrar a Rainha da Glória. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Predileta no Pai, o plano maior passou pelo teu sim. O amor maior passou pelo teu ventre. Se nessa terra te feriu a espada de dor, no céu foi coroada de esplendor. Através de ti, ó Maria, me apaixono sempre mais por Jesus. Te amar, me aproximar do céu. Eu tenho uma rainha e sei que não é só minha. Eu tenho uma rainha e sei que não é só minha. É mãe de toda geração, Senhora do céu e da terra. Te entreguei meu coração. Através de ti, ó Maria, me apaixono sempre mais por Jesus. Te amar, me aproximar do céu. Eu tenho uma rainha e sei que não é só minha. Eu tenho uma rainha e sei que não é só minha. É mãe de toda geração, Senhora do céu e da terra. Te entreguei meu coração.
coração. Senhora do céu e da terra, te entreguei meu coração.